Um dos sentimentos muito comuns que nós mães vivenciamos é o sentimento de solidão. É muito comum você passar por esse sentimento de se sentir sozinha, isolada, de que só você está passando por todo esse problema, de que não tem ninguém. Isso é muito comum na vida da mãe, mas também é algo que está sendo muito comum na nossa sociedade. E eu quero trazer para nós hoje uma atitude que é muito simples e que pode ajudar tanto a mãe quanto alguém que é amigo de uma mãe. Então, se você é amigo de uma mãe, continue assistindo esse vídeo e compartilhe, né, para que as pessoas possam trazer de volta esse hábito. E eu quero então falar para vocês o quê? Nós passamos por esse sentimento porque estamos, né, imersos ali na demanda dos filhos, é a questão hormonal, aquela coisa toda. A vida está acontecendo e a gente sem tempo para respirar. Eu com 2 então é uma linha de produção, né, a gente não tem tempo. Eu vi uma mãe falando sobre isso e é verdade, mãe de gêmeos é linha de produção, você não respira e quanto mais você faz, mais tem coisa para fazer. E esse sentimento de que a sua vida está parada, porque a vida das outras pessoas está acontecendo, né, as pessoas continuam indo trabalhar, as pessoas continuam fazendo as coisas delas, continuam saindo, continuam passeando, seus amigos continuam se encontrando, e você não consegue, porque a sua rotina mudou. Porque a sua vida mudou, então a vida da mãe é que muda. E é verdade, então assim, e aí com essa mudança toda, a gente começa a se sentir o quê? Isolado, deixado de lado, porque a gente não consegue mais estar junto dessas pessoas. É um sentimento de estar sozinho, porque a gente vai passando por conflitos, por sentimentos que nos fazem, de repente, sentir vergonha até mesmo, como foi o caso que eu compartilhei aqui de quando eu me senti que eu me arrependi de ter os meus filhos, e aquilo doía, me dava vergonha de falar, né, de eu se eu pudesse não tinha filho, não queria mais filho, né, isso naquela altura, hoje não é mais assim, graças a Deus, mas aquilo me pesava muito e eu tinha vergonha de falar. Então era um sentimento que eu carregava sozinha, né, só quem sabia era meu esposo, e tinha uma amiga muito querida. Então assim, é um sentimento de solidão muito grande que as mães passam, porque a vida dela mudou e ela não sabe muitas vezes o que fazer com isso, com essa mudança, com essa transformação. E aí coceira no nariz, gente. E essa conversa vale tanto para quem é mãe, quanto você que é amigo de uma mãe. E também no geral para as pessoas, porque esse sentimento de solidão é algo que afeta muito a nossa sociedade hoje em dia. Tá, muitas pessoas reclamam desse sentimento, muitas pessoas têm essa dificuldade, porque nós estamos numa era em que as pessoas estão conectadas, mas elas estão totalmente desconectadas umas das outras. Elas vivem conectadas na internet, no celular, nas redes sociais, né, aqui no YouTube, mas elas estão desconectadas de si, dos seus sentimentos, dos relacionamentos com as pessoas e daquilo que realmente importa para elas. E aí eu posso dizer assim que eu vivi esse sentimento mesmo antes de ser mãe. Por isso que eu estou dizendo que não é algo só da maternidade. Eu, quando era pastora, como eu já compartilhei aqui, era algo que eu vivia, porque como pastora a gente não tinha, eu, vou dizer eu novamente, né, gente, não, mas é eu não tinha alguém com quem eu compartilhava das minhas dificuldades. Eu não tinha relacionamentos próximos para dizer realmente aquilo que me angustiava, aquilo que me afligia, até porque há uma mentalidade, e aqui, parênteses, né, que o pastor é isso, aqui o pastor é perfeito, o pastor é santo, o pastor é aquilo outro, e vai colocando meio que o pastor ou a pastora num pedestal em que a gente fica distante e a gente vivencia a mesma realidade, porque somos seres humanos iguais as pessoas da comunidade, né? Mas não é bem assim que acontece. E também porque assim, a gente era suporte, mas a gente não tinha suporte. No caso, novamente dizendo, a gente sou eu, né? Eu era suporte, mas eu não tinha suporte, né? Eu era aquela que ouvia, mas eu não tinha quem me ouvisse. Eu era aquela que, né, dava orientações, era confidente, mas eu não tinha isso para mim. Então era algo realmente que eu já vivencio há um tempo. Eu aprendi a lidar com isso, né? Só que não era da melhor forma. E hoje eu quero trazer aqui uma prática que precisa ser relembrada, que é muito importante. O que a gente pode fazer para mudar essa situação? É mandar mensagem. Isso, mande mensagem para as pessoas que você lembrar. Eu trouxe esse vídeo para vocês porque esses tempo atrás eu pensei, eu estou distante dos meus amigos, pessoas que eu gosto. Quando eu lembrar delas, eu vou mandar uma mensagem, vou falar com elas.
E aí então eu comecei a lembrar da pessoa por alguma situação, por algo que eu estava fazendo, por exemplo, eu estava pintando aquarela e lembrei de uma pessoa com quem eu falei sobre isso, eu lembrei daquela pessoa. Aí se eu puder na hora eu já mando, senão eu tento manter aquele foco até o final do dia ou no que eu tiver uma pausa para mandar uma mensagem falando para essa pessoa: "Oi, tudo bem? Eu lembrei de você, eu estava aqui pintando e lembrei de você, que você falou isso, aquilo, e aí a gente quero saber como você tá, mande notícias. Abraço". Pronto, é isso. Mensagenzinha simples. E aí eu fui me deparando com uma coisa que isso também acontecia na fase em que eu estava com as crianças, que era o quê? Algumas pessoas falam assim: "Ah, eu até lembro, eu só não mando mensagem porque eu não quero incomodar". E aí eu fiquei pensando, gente, porque assim, isso é comum, e eu ouvi várias vezes isso, né, eu li, né, várias vezes isso de algumas pessoas quando as crianças nasceram, ou agora quando eu comecei essa prática, né, de mandar mensagem para as pessoas, falando: "Ah, eu não quero incomodar". E aí eu te pergunto, quem vai se incomodar, quem vai se sentir realmente incomodado de receber uma mensagem de carinho dizendo: "Oi, tudo bem? Eu lembrei de você. Me conte como você tá". Isso, lógico, um sentimento verdadeiro de querer saber da pessoa, né. E, abre um parênteses enorme aqui, que é a minha realidade, sem querer que a pessoa te responda na hora, né, gente, porque é surreal achar que as pessoas estão disponíveis 24 horas pra gente. Nós não somos bebezinho, né. Mas, assim, até porque existem pessoas que eu mando mensagem, se for fim do dia aqui, só vou ver no outro dia, porque por causa do fuso horário, se estiver no Brasil, ela vai responder, eu já vou estar dormindo, e só vou ver no outro dia mais tarde, quando eu tenho tempo de parar e pegar o celular. Tem uma pessoa que eu converso assim, eu mando mensagem para ela hoje e vou responder no outro dia. Mas é isso, porque a gente manda uma mensagem e a pessoa vai dizer assim: "Ah, eu não quero incomodar". Não é incomodar. Incomodar, eu até respondi isso para uma pessoa, é se você ficar pedindo dinheiro e mandando ela ir trabalhar. Então, assim, essa prática de mandar mensagens, ela é muito importante quando você lembra de alguém, só para dizer assim: "Tudo bem? Se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui, tô disponível, vamos conversar?". É isso, nem precisa dizer que tá disponível, você fala: "Eu quero saber como é que você tá". E dali pode surgir um diálogo, uma conversa, pode ser algo mais na superfície, pode ser algo mais profundo, depende do seu grau de relacionamento, depende do grau de abertura da pessoa, do seu, mas isso é que vai nos fazendo o quê? Conectar com as pessoas. Eu tenho pessoas que eu ligo, que eu falo, né, faço chamada de vídeo, que eu gosto, né, e essas pessoas gostam de chamada de vídeo, eu gosto, então eu tento manter ali um contato mais frequente com essas pessoas, mas há outras que não. Eu, por exemplo, nessa minha prática, eu mandei para minha tia, eu estava lembrando tanto da minha tia, e é uma pessoa tão querida, e eu mandei mensagem para ela falando, até me emociono. Falei: "Tia, você é um exemplo, te admiro". Eu mandei falando isso para ela. Ai, não sei nem porque eu tô emocionada. Eu sei sim. E assim, ela me respondeu falando, carinho e tudo mais. Isso é tão bom, a gente se conecta às pessoas. A gente mostra para a pessoa que ela é importante. Você se sente importante a partir do momento que você recebe um retorno dessa pessoa. Por isso que eu falo, é uma via de mão dupla. A pessoa que envia a mensagem, porque você envia a mensagem, lembrei de você, como você tá, me conte como você tá, e ao mesmo tempo você pode ouvir da pessoa alguma coisa importante, relevante, algum momento que você participou, como foi o caso da minha tia. Então, assim, é gostoso esse momento, a gente estar se conectando com as pessoas, porque nós estamos perdendo vínculos, nós estamos nos distanciando cada vez mais. E isso não só na maternidade, isso não só para a mãe, mas para todas as pessoas. Por isso que eu disse que esse vídeo é para quem é mãe e para quem é amigo de uma mãe. Então, assim, mande uma mensagem, isso pode ajudar muito, isso pode te ajudar, isso pode ajudar quem recebe essa mensagem. Pode fazer um bem enorme, desde que realmente seja com interesse genuíno de querer saber do outro, e não simplesmente de pedir. Quantas das vezes a gente reclama de pessoas, quando alguém entra em contato, a gente fala: "Ih, fulano quer pedir alguma coisa", ou então: "Ih, aconteceu algum problema, fulano tá ligando, nunca liga, nunca manda mensagem". Ou seja, é um estigma ruim, e a gente precisa mudar isso. A gente pode mudar isso fazendo o quê?
partindo da gente, partindo de mim, eu mandei mensagem para algumas pessoas falando: "Oi, tudo bem? Como é que você tá? Lembrei de você. Manda notícias. Ah, lembrei da época que a gente estava junto na faculdade. Ah, lembrei". Foram experiências, assim, tão agradáveis e que eu gostaria de te convidar a fazer o mesmo. E se você fizer, me conta, compartilha aqui embaixo, né, como foi para você essa experiência, porque a gente precisa de viver com pessoas. Nós somos seres relacionais. E a nossa vida pode estar em realidades diferentes, nós podemos estar em tempos diferentes, mas ainda assim podemos ser solidários, companheiros, podemos ser, amigos uns dos outros, ouvindo, acolhendo e sendo o suporte que o outro precisa. Não precisa estar perto, né, não necessariamente. Essa amiga que eu falei, né, ela é uma querida, a gente se fala quase sempre. Ela está lá no Brasil e desde que meus filhos nasceram, até antes, a gente é amiga há muitos anos, né, e ela continua se fazendo presente na minha vida. Teve outros que só passaram, já falei sobre isso, né. Mas é isso, um simples mensagem pode mudar o seu dia e o dia de uma pessoa. Uma simples mensagem pode fazer você se sentir bem, porque você vai receber um retorno do outro lado, você vai ter uma resposta que pode ser muito boa para você, pode ser muito positiva, você vai se conectar com alguém e, ao mesmo tempo, você pode estar fazendo o dia de uma pessoa melhor, ou seja, uma via de mão dupla. Então você, não espere pelo outro, você, comece hoje, mandando uma mensagem para alguém que você pensou nela ontem, que você pensou hoje, sei que horas você está vendo esse vídeo, mande essa mensagem, dizendo: "Oi, tudo bem? Lembrei de você. Vi um vídeo que me fez lembrar de você, e eu quero saber como você tá. Um abraço e beijinho". E é isso. Então, tchau.